Flamengo fica só no empate contra o Madureira e decepciona pelo Campeonato Carioca. Fala filhona, aqui é Marcos Vermelho do canal Voa Urubu. Voe comigo você também. Saia do ninho, você que não é inscrito, ative o sininho das notificações e dá um like pro seu amigo rubro-negro, ajuda demais no crescimento do canal. Estamos aí com a bancada aí da Jovem Pan, mais uma vez o Mauro aí dando aula aí na bancada, falando sobre as vaias, sobre o mau rendimento, sobre a análise mesmo pós-jogo aí. Vamos estar curtindo aí esse vídeo, tá muito top. No final dele, fica comigo até o final, galera. Vou dar também aqui minha opinião, minha análise, tentar ser bem breve aí. Fica comigo. Créditos do vídeo para o canal Jovem Pan Esporte. Link na descrição do vídeo. Bora pro vídeo, bora lá. Bora falar agora do Flamengo nesse bate-pronto da Jovem Pan. O Flamengo empatou com o Madureira, não saiu da retranca e ouviu algumas vaias do torcedor logo após o apito final. Madureira 0, Flamengo também 0, Campeonato Carioca. Apenas o segundo jogo do Vitor Pereira à frente do Flamengo. Já tem um monte de gente cornetando o Vitor Pereira, Mauro César. Umas malas pesadas, né? Impressionante, né? Os caras não têm... Eu acho que também falta muito entendimento de futebol, sabe, a muita gente. Acho que entendimento de como as coisas funcionam num time de futebol. Então é tudo assim, tudo imediato, o contexto não é analisado, não pelas vaias. As vaias eu acho até justas, porque o jogo foi em Cariacica, o mando era do Madureira, o Madureira levou o jogo para lá. O ingresso foi caríssimo, R$400 inteiro, um absurdo. E as pessoas compraram ingresso, 200 a meio, então, né? Os caras compraram ingresso, torcedor do Flamengo, lá do Espírito Santo. E vê um 0x0 com o Madureira, o cara fica aborrecido, claro, quer ver uma vitória, quer ver um gol, pô. Então a vaia desse torcedor, eu acho que é pertinente, é uma reação natural de alguém que comprou um ingresso caro, foi ver o seu time de coração, uma oportunidade rara, é muito raro o Flamengo jogar lá. Em 2016 teve muitos jogos lá, inclusive, que não tinha estádio no Rio de Janeiro, o Maracanã estava envolvido com a Olimpíada, aquela coisa toda, mas não tem ido para lá. Então o cara foi, comprou ingresso, levou o filho, foi todo mundo, juntou os amigos, alguns foram de cidades, outras ali viajaram, viram um 0x0, claro que é frustrante, o camarada vai vaiar. Mas é preciso entender o contexto. Primeiro, a atuação foi ruim, péssima. Isso ponto. Então, críticas à atuação, elas são pertinentes. Tudo bem. Mas daí a achar que é tudo ruim, que ninguém presta, que... O Varela ontem, o Rodinei ficou fazendo besteira durante anos no Flamengo. Aí teve uma temporada melhor, mesmo assim ainda conseguiu fazer suas pataquadas, como dar uma vitória ao Corinthians com um gol contra ridículo, e aí ficaram apaixonados pelo Rodinei. O Mateuzinho comete erros há 1 milhão de anos no Flamengo, desde que ele surgiu, né? Acerta e erra, jogador extremamente irregular. Aí o Varela, que mal chegou, e não é um lateral agressivo, é um lateral que joga na linha defensiva. Contra um time muito fechado, ele não sabe ainda os movimentos do Everton Ribeiro por aquele setor, ele não entende muito bem quando o Gabigol se aproxima do que ele quer. Isso vem com o tempo, né? Você vai começando a conhecer os colegas. Ele vai, com o tempo, até por um olhar, por exemplo, o Rodinei teve 2 momentos importantes no ano passado, bem importantes, porque ele jogou com o Everton Ribeiro desde 2017. Com uma interrupção em 2020 para 21, quando ele foi ao Internacional emprestado. Então, primeiro aquele jogo do gol de bicicleta do Pedro contra o Atlético lá no Paraná, que ele faz o cruzamento, né? E o outro, o gol do título da Libertadores, que ele tabela com o Everton Ribeiro. Porque já conhece, joga junto há muito tempo. Então, quando o Ribeiro faz um determinado movimento, o Rodinei já sabia mais ou menos o que ele esperava. Ele quer receber a bola aqui, ele vai me dar a bola ali. O Varela não sabe, ele vai ganhar isso com o tempo. E o mesmo vale para quando o Gabigol vem jogar pelo lado. O cara não consegue entender isso, esse Varela não serve. Então eles querem o Felipe Lan voltando a jogar futebol, entrando... Até o Felipe Lan, se voltasse a jogar hoje e fosse lateral do Flamengo, talvez tivesse uma dificuldade eventual no começo. Porque isso tudo é um funcionamento de um time que é o tal do entrosamento. Não tem. Então, com o tempo, daqui a X jogos, aí você pode falar, o Varela não deu certo. Sim, aí você vai dizer, mas com 1, 2 jogos, pelo amor de Deus, né? O Mateuzinho, você já sabe que ele pode entregar ou não. E o Rodinei está lá na Grécia, feliz da vida lá, deve estar... O Juan foi também... o Ramon também vai para lá. O Ramon foi para lá. Lateral esquerdo. Eles gostam de laterais do Flamengo. Levou o Rafinha. Daqui a pouco, se não der certo, tem campanha volta Rodinei. Mas já tinha ontem. Tinha ontem. Quer dizer, isso é de uma loucura, de uma falta de noção, assim, assustadora. E a mesma coisa o técnico, né? Ele ontem teve uma hora que ele tirou o Ayrton Lucas. Ele botou o Marinho. Que absurdo, o professor Pardal. Né, o Ayrton pediu para sair. Ele jogou 90 minutos contra a Portuguesa. Ele não tem outro lateral.
porque o Felipe Luiz até agora não está à disposição. Então, o que o cara pensa? Poxa, eu tenho o Palmeiras dia 28, depois eu tenho o Mundial de Clubes, eu tenho a Recopa. Claro que em algum momento o Felipe Luiz vai voltar, mas em que condição? Vai aguentar 90 minutos? É um cara veterano. Eu não posso usar esse jogador aqui, arrebentar nesses jogos. Então ele fala, eu vou tirar o Ayrton Lucas, vou guardar. Esse jogo aqui não é o mais importante, eu tenho coisas maiores ali. Aí ele tira o Ayrton Lucas. Quem que ele tinha no banco? Não tinha nenhum lateral. O Ramon está sendo vendido, o Felipe, eu já falei, não estava à disposição, não se sabe exatamente quando ele vai voltar, em que condições estará, e é veterano. E tem o Marcos Paulo, que é da base, que acho que ele agora tem que observar, um jogador jovem que quando entrou naquele time do ano passado, em outras ocasiões, ele sempre foi bem. Não sei como está agora, acho que ele deveria ver o desempenho do garoto para de repente tê-lo ali no banco, lançar durante uma partida ou outra. Ele poderia colocar o Léo Pereira de lateral e puxar um zagueiro, botar um zagueiro. Mas o time do Madureira não atacava. Então a ideia não foi ruim. Vou colocar o Marinho, que é um cara agressivo na ponta, vou tentar fazer uma dobra ali com o Cebolinha, ver se eu consigo forçar o jogo por dentro. Deu tudo errado. A ideia não foi ruim. A execução foi péssima. O Cebolinha foi para o meio, não funcionou. O Marinho não usava bem o corredor, não acertou praticamente nada. Então qual é o lucro disso tudo? Ele vai percebendo o seguinte, pus o Marinho na direita contra a Portuguesa, não rendeu. Coloquei na esquerda, não era um lateral, ele era quase um meia ofensivo, que ele jogou só no campo de ataque. Ele não teve que fazer um desarme, marcar ninguém, não caiu ninguém pelo setor dele enquanto ele jogou no segundo tempo. Ele já vai vendo de que maneira pode usar o Marinho ou se não dá para usar o Marinho, que aliás é um jogador muito questionável do Flamengo, desde o ano passado. Eu não vou me surpreender se amanhã o Marinho for negociado. O técnico não vai falar isso na coletiva, mas talvez fale para o dirigente, olha, é só uma opinião, tá, gente? Não é informação. Ele pode chegar e falar, olha, esse aqui eu não estou contando muito, que eu tentei usar e tudo, acho que não funciona, tem um valor de mercado, se puder negociar, fiquem à vontade. Pinta uma proposta, negocia o cara. Se alivia a folha para contratar o jogador, de repente entra um cara minguar ali, se o outro clube pagou para o empréstimo, a aquisição do jogador, houve uma especulação de que o São Paulo estaria interessado, mas que só queria pagar o salário, o Flamengo gastou dinheiro nele, então vai querer pelo menos alguma grana, né? Se amanhã um clube se interessar, pode ser que saia. Eu acho que esses jogos servem para isso. Ah, mas ele não conhece o Marinho? Uma coisa é conhecer de ver. A outra é você treinar, orientar, mandar o jogador fazer determinadas funções e saber se ele funciona ou não. Então o jogo foi ruim, as críticas são pertinentes, tem que criticar mesmo, problema nenhum. Mas daí achar que nada presta, não entender alguma história. Ah, tirou o Pedro, botou depois o Mateusão, porque ele tirou o Pedro. Aí ele falou na coletiva, eu tirei o Pedro porque eu estou preocupado com o desgaste do Pedro. Não quero perder o Pedro na hora da onça beber água. Esse jogo não interessa, gente. O que interessa é Palmeiras, Mundial de Clubes, Independente Del Valle na Recopa Sul-Americana. E esses jogos vão acontecer dia 28, que dia é terça de carnaval? Final de fevereiro, quer dizer, é final do mês, né? Ou seja, no intervalo de mais ou menos um mês, o Flamengo vai fazer Palmeiras, Mundial de Clubes, que são 2 jogos, se tudo der certo, né? Semifinal e final, e os 2 jogos, na terça de carnaval e na terça seguinte, contra o Del Valle. Então o Flamengo vai jogar em Brasília, o Flamengo vai jogar depois no Rio, valendo o título. Depois o Flamengo vai lá para o Marrocos, vai fazer 2 jogos, cidades diferentes até, né? Depois sai de lá, volta para cá, aí vai jogar na terça de carnaval em Quito, depois volta para jogar no Maracanã. Tem viagens, inclusive. Então, não entender isso, repito, criticar a atuação é pertinente, a torcida vaiar no estádio, eu acho que é justo, o cara pagou, ficou aborrecido com o que viu, não gostou, ninguém gostou, mas daí achar que o Varela não serve, que o técnico é professor Pardal. Então, assim, traz um técnico mais do mesmo para fazer as coisas de sempre, porque é normal que o cara faça experiências, que ele troque, que ele tente. Ah, o Jesus não fazia isso. Não, o Jesus na Libertadores, contra o Emelec, lá no Equador, meteu o Rafinha na linha de meias. Foi um desastre, o Flamengo perdeu o jogo. Aliás, foi um jogo bem polêmico, que quebraram o tornozelo do Diego e o cara nem amarelo tomou, nem foi, era para ser expulso. O Flamengo também depois foi beneficiado no Rio. Teve um pênalti também que não foi e deram para o Flamengo. Os 2 jogos tiveram arbitragem ruins para os 2 lados. E depois dessa lesão do Diego, saiu o segundo gol do Emelec, que coloca o Flamengo contra a parede, tendo que ganhar por 2-0 do Maracanã. Mas ele colocou o Rafinha no meio, foi um desastre. Tomou pancada a rodo naquele jogo. Esse português maluco, o Rafinha no meio. E foi uma decisão que não funcionou. O jogo de Libertadores, gente. Ele meteu o Rafinha no meio. Como é que o Jesus não improvisou? O Arão foi campeão brasileiro jogando de zagueiro, o Diego de volante com o Rogério Ceni. Improvisações que deram certo. No início eu trato como improvisação, depois deixa de ser, o cara se adaptou. Eu falei do Felipe Lan. Quando o Guardiola chegou no Bayern, ele pôs o Lan no meio campo. Tá maluco? Mano, o lateral do mundo era. O Felipe Lan foi um jogadoraço, um jogador extraordinário, de uma lucidez, uma inteligência absurda. Ele jogou mais ainda no meio campo. Aí o Kimmich virou lateral no começo, depois ele foi para o meio campo. Quer dizer, agora voltou para o meio. Cara, quem não criticou? Muita gente criticou. Os alemães ficaram incrédulos. Esse cara tá louco, vai tirar o melhor lateral. Porque ele percebeu que o Lan, ele poderia no meio render muito mais pela sua capacidade, até de entendimento do jogo. Começou a Copa de 14 jogando do meio, enquanto o Schweinsteiger estava fora. Pois é, então você vê que deu opção pro Joachim Löw depois no Mundial. Então todo técnico
tem o direito, até o dever, eu acho, de fazer algumas experiências, ainda mais chegando num trabalho no começo, para ver o que funciona ou não. O clássico do ano passado, ontem ele era chamado de Paulo Souza também, o Vitor Pereira. Ah, é o novo Paulo Souza. Ah, porque o Paulo Souza escalava Everton Ribeiro na lateral. Em fevereiro do ano passado, quando ele começou a escalar o time principal, ele escalou alguns jogos o Ribeiro na ala esquerda, na linha de 3, ele na ala esquerda. Teve um jogo em março, começo de março, contra o Bangu, foi 6-0. Nesse jogo, o Everton Ribeiro jogou já no meio campo. Ele nunca mais jogou na ala esquerda. Aí, no final do ano, ele jogou poucas partidas, não deu certo. E o técnico, o Paulo Souza, cometeu seus erros, mas ele abandonou, ele testou. O Ribeiro foi lateral no Corinthians, na base, no começo Jogou dele, no profissional. Então, ele era lateral esquerdo. Então, ele tentou ali uma adaptação que ele queria encaixar todos os jogadores talentosos no time. Não deu, descartou, voltou para o meio campo. Mas o Lázaro, que ele enfiou naquela função, funcionou. Funcionou, ganhou espaço, jogou em outras funções, o Flamengo vendeu, faturou uma grana com a venda do jogador que estava ali. Ó. Era aquela promessa que nunca decola, né? E conseguiu negociar bem o jogador. Então, as experiências são necessárias. É teste, gente. Teste funciona ou não. E o Flamengo ontem, o Madureira fez um favor ao Flamengo, que desafiou o Flamengo uma situação que vai se repetir. Ó. Eu vou jogar fechado e vou fazer cera, vou dar porrada, e deu porrada no primeiro tempo, o juiz foi muito condescendente. Isso vai se repetir várias vezes. E quero ver você me ganhar. O Flamengo foi reprovado no teste da retranca do Madureira. Então, o Madureira fez um bem ao Flamengo. Então, acho que o Madureira ontem ajudou o Flamengo, porque impôs uma dificuldade que a Portuguesa, por exemplo, não foi capaz de oferecer. O Flamengo venceu com facilidade. Agora, claro que tem que corrigir, as críticas são pertinentes, mas o não entendimento de coisas básicas, eu acho que realmente... Por isso que eu digo, essa torcida, essa ala, tem que ignorar. Se você fosse pautar por um cara que não entende a preocupação do técnico, o único lateral que ele tem disponível, ele tirar esse cara, e aí ele tem que colocar alguém, ele coloca um jogador e não dá certo, e achar que isso é o fim do mundo, quanto o Madureira em Cariacica, pelo Cariocão, pelo amor de Deus. E outra coisa, né, Mauro? É nesse tipo de jogo que tem que fazer qualquer tipo de teste, né? Vai testar contra o Palmeiras numa Supercopa do Brasil, vai testar no Campeonato Carioca. Vai tipo com o Marinho, mata pau jogando na função. Ele ganha uma opção. Se tivesse dado tudo certo. Aí, de repente, contra o Palmeiras está perdendo o jogo, ele fala, pô, o Marinho funcionou, vou meter o Marinho na esquerda ali. Testei ele ali. Eu já testei e deu certo. Esses jogos servem para isso. Então, agora, a torcida foi lá, viu, o Palmeiras nem vai o time, entendeu? Numa boa, que eu acho que até uma demonstração de maturidade nessas horas do torcedor. Não gostou, certamente, mas não pegou no pé. Mas você tira lições daquele jogo ali. Aquele jogo é para depois se reunir ali, o técnico, comissão técnica, dirigente, fala, cara, percebemos aqui problemas, o que a gente vai fazer? Vamos no mercado, não vamos? Tem um cara aqui que a gente pode aproveitar, que tal fulano na outra função, vamos mudar aqui essa formação tática, porque para isso esse jogo serve. E pensando no sentido contrário, que dia 28 o Palmeiras vai jogar contra o Flamengo. E não pode jogar como jogou sábado, tem que jogar mais. E em relação às vaias, é mais pelo valor do ingresso, né, Valda? Né? Do que pelo... o Flamengo não joga todo dia lá no Espírito Santo. O pessoal pagou um ingresso salgado, R$400 para ver os caras. A vaia vem em relação a isso. Sim. Agora, a gente não pode analisar que porque empatou com o Madureira, a temporada vai ser essa. Essa é uma... Todo mundo que vai fazer isso, o Flamengo não vai conseguir furar. Essa é uma luta que a gente tem que ter. Começar a implantar na cabeça do torcedor, dos próprios dirigentes e de nós aqui, da imprensa mesmo, que os estaduais têm que ser vistos como laboratório. Tem mesmo, mas essa é uma luta árdua, cara. Essa é uma luta braba, porque não é fácil ver isso. Eu brinco com relação a esse prazo, mas é verdade. A gente não pode demitir treinador no estadual. A gente não pode demitir o treinador no estadual. É o grande momento para se fazer teste. Eu não sei se o Vitor Pereira vai dar certo ou não vai dar certo no Flamengo, mas esse é o momento para ele fazer teste. E aí, quando ele for testado de verdade, numa Libertadores, num Campeonato Brasileiro, você pode tirar suas conclusões. De repente, não deu liga com o time do Flamengo, ser demitido. E não é por isso que o Flamengo também não vai conquistar um título. Porque o Flamengo tem time para conquistar título, mesmo o treinador entrando no meio de temporada. Isso aconteceu e não faz muito tempo, né? É normal acontecer com um grupo que tem um elenco tão forte. Tem duas equipes que eu não me preocupo no Campeonato Brasileiro, na temporada de 2023. Flamengo e Palmeiras. Eu não me preocupo. Eu acho que essas duas equipes aí, elas vão beliscar títulos, elas têm uma base formada, elas têm grandes elencos. O Flamengo tem um elenco melhor que o elenco do Palmeiras, tem mais condições do que o elenco do Palmeiras, tem um time muito forte. O Vitor Pereira, a gente até brincou ontem, né, Vampeta, durante o jogo, torcedor do Corinthians, a cada instante perguntando pro Kaique quanto é que tava o jogo do Flamengo. Esse é o futebol, é uma brincadeira, é óbvio, os caras vão torcer contra o Vitor Pereira e pronto, ponto final. Mas eu acho que o Mauro fez uma explanação perfeita, eu acho que o Campeonato Paulista, se for visto como um laboratório, e você curtir isso,
Porque não tem por que não curtir. Você conquistou o Campeonato Paulista, valoriza o título. Óbvio que você tem que valorizar o título. Não chegar no final e falar assim, ganhamos o Campeonato Paulista. Não, todo mundo gosta de ganhar um título. E é legal ganhar um Campeonato Paulista, um Campeonato Carioca, enfim, os estaduais. O Flamengo vai dar liga, o Flamengo tem um time muito forte, esses jogadores que estão entrando provavelmente vão desempenhar um bom futebol. Se não desempenhar, o treinador sabe o que fazer com eles, o clube vai se arrepender ou não, enfim, isso conforme o tempo a gente vai poder analisar. Agora, eu acho que as vaias é muito por isso mesmo, o Vampeta tem razão, quando o cara paga um valor assim altíssimo e o clube e o time não rende, pelo menos um pouco, poderia até não vencer, mas de repente render, né, mais no jogo diante de um Madureira. Às vezes não vence mesmo, mas cria oportunidades, joga melhor, chama mais atenção, enfim. Mas não é nenhuma tragédia, longe disso, longe de tragédia. E para você, Fábio Piperno, Flamengo 0, Madureira 0. O torcedor tá certo de cobrar o Flamengo, Piperno? Então, o torcedor que está lá no estádio, primeiro que esse é um torcedor já, enfim, diferente, aquele que frequenta, joga, aquele que sai de casa. Então a relação dele com o clube é outra. Então ele está lá acompanhando, enfim, no dia a dia, pagou caro o ingresso. Então, naquele momento, pontualmente, ele tem sim todo o direito de fazer a cobrança que ele quiser. Vai lá, critica, o cara jogou mal, enfim, o Pedro não fez gol, o goleiro falhou, o outro. Enfim, ele tem o direito de fazer isso. Agora, uma coisa é o torcedor emotivo por definição, que está lá acompanhando o time no estádio, então fazer esse tipo de cobrança. A outra, por exemplo, é o crítico. Então, sabe, é isso que tem que ser muito bem diferenciado. No caso, por Ali exemplo, ele está com a emoção, né? Lógico, ele está com a emoção, ele está com o bolso, ele está pagando caro, ele saiu de casa, ele foi lá, tomou chuva, às vezes toma sol, vem. Mas o fato é que é um outro envolvimento, então ele, sabe, ele está lá para curtir o espetáculo, e se o espetáculo não for bom, ele vai lá, vaia. Né? Eu acho que a vaia faz parte também desse contexto. Ela é lista, ela é justa, quando o time merece. Agora, a questão é como é que também o dirigente vai absorver isso aí. Puxa vida, eles vaiaram, preciso fazer alguma coisa. Pô, esse técnico não serve, Vamp. A culpa é sua que você trouxe um técnico ruim. Então não é assim. E depois, as coisas não são tão imediatas, as coisas não são tão instantâneas assim. E até falando também das substituições, ele colocou o Marinho no lugar do Ayrton Lucas, colocou o Mateusão na vaga do Gerson, torcida do Flamengo reclamando. Mas quando você muda o comando técnico e o Flamengo vem mudando de uma forma constante, é normal que o técnico vai fazer as suas experiências, né? Ainda mais em início de temporada, Campeonato Carioca. O Mateusão também foi muito criticado ontem, né? De fato, né? Ele tem ido muito mal. Mas você imagina se o técnico chega no clube, né? Alguém acha que o Vitor Pereira estava vendo o jogo da base do Flamengo? Não acredito. Ele tem que ver os adversários do Corinthians, no ano passado, né? Ele treinava o Corinthians. Ele tem que ver o principal do Flamengo. Pode até ouvir falar, tem um jogador aqui, tem outro ali, mas não vai poder ficar se dedicando, se debruçar nisso. Ele chega no Flamengo, alguém vai lá e fala, da base tem esse. Tem o Mateusão, fez trocentos gols em tantos jogos. Opa, vamos ver. Aí põe pra treinar, de repente o garoto vai lá bem e tal, faz. Aí põe no jogo não consegue render. Por quê? Pesa, se assusta. Ontem teve uma bola que era para ele chutar, ele tentou passar pro Gabigol que estava completamente impedido. Isso é óbvio que o moleque está inseguro, ele não está pronto para esse teste. Eu acho até que ele não deveria insistir. Volta pra base, observa, conversa com o moleque, olha, você não está pronto. Olha o que você fez aqui. Mostra o vídeo. Você podia ter chutado no gol. Ou então, dá mais uma chance, mas conversa, prepara, dá confiança. Pode treinar no profissional e não ser relacionado e botar para jogar na base. Exato. Joga na base. Para ele prender com os caras e não perder ritmo de jogo. O Hendrick fez isso um tempo. Exato. É muito evidente que, assim, o que acontece? Esses jogos agora mostram assim, o torcedor o Mateusão é um bonde, esquece. Eu sempre falo, a torcida do Flamengo chamava o Adriano Imperador de bonecão do posto. Porque o Adriano é grandão e tal, e pegava no pé. A Flávia Mimi já dos anos 90 lá e tal, né? Já reclamava. Você vê que vem de longe essa história de mimimi. É um negócio, nem existia a expressão mimimi, e já estavam lá os caras reclamando. Posto, Adriano. Bonecão do posto, que ele fica balançando o braço assim, né? Pô, negócio de maluco isso, cara. O cara é Adriano Imperador. Porra. Então, não tem que dar ouvido para esses caras. Esquece, deixa falar. E aí, galera? O que vocês acharam aí? Eu concordo com o Mauro, concordo com a bancada aí. Mauro, uma vez, como eu falei, mais uma vez deu aula aí, foi direto ao ponto. É início de temporada, o Flamengo está muito bem programado para disputar esses títulos aí. Eu só tenho uma coisa que eu tenho que acrescentar aí.
O Marcos Paulo era para estar já inserido entre os profissionais, lateral esquerdo da base. Não ia precisar ter que responder uma série de perguntas aí o Vitor Pereira, por que botou o Marinho na lateral esquerda, entendeu? O Felipe Luiz não está aí, o Ayrton Lucas pediu para sair, por que que o Marcos Paulo não está aí? E o banco dele nos juniores também é muito bom. O Marcos Paulo está estourando idade aí, é a oportunidade dele jogar, dele aparecer para o mercado também da bola. Mesma coisa eu falo aí pro Mateusão, não deu certo, não está muito bem, desde o ano passado, não é só agora vindo de pré-temporada não, dentro de uma pré-temporada, né, que a gente está jogando Carioca, é uma pré-temporada. Volta ele um pouquinho pro juniores, ele é jovem ainda, pro sub-20, né. E o André, por que o André não é aproveitado com frequência no profissional? E é outro também que está estourando idade. São essas coisas que eu fico sem entender. Se tivesse pelo menos o Marcos Paulo nesse sentido aí, o André também estaria bem melhor. O Marcos Paulo, por ser da posição lateral esquerdo, e a gente vai precisar pelo menos de 3 laterais, uma temporada que a gente vai ter emocionalmente já um desgaste incrível já no início do ano. E no segundo semestre, que é pesado, quarto e domingo intercalando 3 competições, vai precisar pelo menos do garoto ficar no banco ali. Ele era para estar fazendo essa pré-temporada aí. Outra coisa é o fato, ok, o Madureira fez muito bem aí o seu jogo defensivo, foi com uma proposta para acabar com o índice técnico do Flamengo na pancada, que isso aí já aconteceu já naquele Flamengo e Santos do Jorge Jesus. Eles desceram a lenha, o Botafogo também desceu a lenha, ficou aquele famoso, né? Aquele famoso 5, foram 5 fraturas. Então, eu só fico abismado com a capacidade dos árbitros de permitir a violência. Tem que coibir, ele tá ali para isso. E o cara deu um amarelo, cera pra caramba, ele deu 3 minutos de acréscimo num e 2 no outro, porque 3 minutos era de parada técnica. Pô, não existe. Simplesmente o nível da arbitragem continua bem ridículo. Mais uma vez eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e dá um like pro seu amigo. Até a próxima. Valeu!